Firebase, o poder do Google na palma da sua mão. Então, criar um jogo hoje é um processo longo, desafiador, né? Tem centenas de novos concorrentes todos os dias, eu sei que é duro, né? Se você está tendo dificuldade para criar um back-end escalável, se uma falha te mantém acordado à noite, não dá, você não consegue pensar em como aumentar o engajamento de jogo, está tentando ajustar a sua monetização, as preferências dos jogadores. O Firebase facilita você usar o expertise do Google e infraestrutura de back-end, analytics, análise de dados AI para você ter um ótimo jogo mobile, que é o mais importante. Então, esta sessão será em inglês, como eu disse antes. Se você quiser assistir em português com a tradução, acessem o link da tradução aqui no canal. Vamos dar as boas-vindas, então, a Patrick Martin. É um engenheiro no Google de relações com desenvolvedores. Como é que você está, Patrick? Tô bem, tô bem. E vocês, como é que vocês estão? Tô ótima. Adorei a sua camisa, sua camiseta aí. É. Ó, oh, estiloso, estiloso, tá bom. Patrick, então, a tela é sua. Boa sorte. Fantástico, valeu. Olá a todos. Meu nome é Patrick Martin, eu sou o engenheiro de relações com desenvolvedores do Firebase do Google. Eu vou falar sobre como o Firebase ajuda a alavancar a tecnologia do Google nos seus jogos mobile. Como foi mencionado, vai haver tempo para perguntas e respostas ao final, mas estarei com vocês a semana toda. Vocês podem entrar em contato comigo no Twitter, @Puxor, que muito fácil, e também o resto do pessoal do Google aqui também, então utilizem essa oportunidade para falar com eles, com esse pessoal todo no festival. Vou começar, então, falando sobre o que é o Firebase. A missão do Firebase é ajudar desenvolvedores de jogos a estruturar, lançar e operar jogos de maneira bem sucedida. E a missão oficial é os desenvolvedores, usuários. Então, para amarrar tudo isso com a minha palestra de forma mais precisa, há algumas coisas que o Google é muito bom. Em geral, construir serviços de contas grandes, escaláveis, coisa de machine learning, e é diferente do que do que os desenvolvedores precisam saber. Então, o Firebase, ele liga esses dois mundos, expressando o que você precisa para o seu jogo, e deixa que o Google resolve o resto. Então, o Firebase já é utilizado por milhões de desenvolvedores no mundo todo, e já foi testado em batalha, escalado. E alguns talvez já estejam na conferência aqui, que já testaram. E para facilitar o uso, o Firebase tem vários SDKs utilizados para os desenvolvedores de games, tem os 5 específicos para o iOS, Android e Web, e para públicos específicos tem C++ e o Unity, os SDKs. Não só em cima do iOS e o Android, mas também com apoio para desktop, para Windows, Linux e macOS. Então, atualmente, o propósito é só para usar no editor Unity, mas os builds locais às vezes demoram um pouquinho mais para os dispositivos, mas estão vindo. Agora, eu tenho menos de 20 minutos para falar de um monte de produtos, então eu vou rodar rapidinho, peço até desculpas aí, mas de maneira geral, o Firebase tem três grandes pilares. Construir, que te ajuda a ter experimentação mais rápida e ter escalada confiável. Então, a qualidade do lançamento e o engajamento, que permite usar os usuários existentes para alavancar o valor do seu jogo. Vou começar com as ferramentas de build, de construção. São todas fáceis de usar e durante a fase de prototipação você pode trazer, são robustas e escaláveis que você pode, se você tem um background de engenharia de jogos como eu, é aqui que você vai gastar grande parte do seu tempo. E que maneira melhor de ver isso, mostrar como é que o Firebase foi usado para a loteria do Google Doodle. E na homepage, a loteria, se você não conhece, cada jogador tem cartas que são dadas para ele, e quando uma carta é revelada por vez, se você tem uma na tua área, você coloca um token, e 4 tokens seguidos você ganha. A versão do Doodle, como eu falei, é apoiada pelo Firebase. Então, acho que vai ser legal fazer um passo a passo de como que a gente fez o matchmaking, para te dar a sensação do que é para trabalhar com essas ferramentas de construção de build. Primeiro, para matchmaking, para casar, é colocar o ID de usuário procurando a lista de jogos, e uma vez que você já tem o suficiente, aí você traz. Eu preciso de um identificador de usuário, que é a autenticação do Firebase. O SDK de autentificação, ele alivia todas as partes complicadas da identidade do usuário. E para o Doodle, a gente usou a autenticação anônima, que é um identificador instantâneo específico para o usuário, ou seja, quando você quer instalar o jogo, alguma coisa, aí
aquilo ali some depois para sempre. Mas apoia vários fornecedores de identidades, incluindo o GameSetter, Play Games, e tem soluções de e-mail e senhas, então toda a parte de validação de e-mail, senhas. Você pode colar o seu próprio fornecedor de identificador. Vários publishers, as publishers fazem isso. E depois que você entrou, fez o sign-in, aí você se comunica de forma segura com o resto do Firebase. Então você não precisa de mais validação no servidor. Vamos olhar para o próximo, então. Então, se eu coloco a identificação do player em tempo real do Firebase. É um NoSQL, então eu só vou para o lado do cliente, facilita a prototipação e tem menos peso no back-end também. Apesar de eu estar aqui programando para o cliente, você pode usar regras de segurança para que haja bom comportamento. Então travando códigos que não está no jogo, evitando que ele saia de um matchmaking. Então, o banco de dados em tempo real ele pode escalar na produção e é usado ativamente em aplicativos de jogos mundo afora, incluindo o Google Doodle. Então, eu tenho esse banco de dados aqui de mentira, para ilustrar, com nodos para o matchmaking, jogos ativos e jogadores ativos. Então, focando na lista, então eu tenho o identificador de usuário que entra no Games, aí eu tenho que fazer o matchmaking, o casamento, ou seja, eu tenho que trabalhar com um servidor com funções de chamada, e aqui você roda o código num ambiente confiável, ou seja, eles têm que usar algo leve, que é assim que roda, mas ele pode escalar também com uso, ele te leva para usar código que você pode colocar mais servidores ao invés de aumentar a potência do servidor. Então, escalar, subindo e descendo, pode ser totalmente automatizado. Condicionado também a te ajudar com os endpoints de API e também vindo de outros produtos do Firebase. Então, no caso de banco de dados em tempo real, quando ele atualiza, a função de call desencadeia na lógica. Então, toda vez que um identificador de usuário cai no matchmaking, a função roda automaticamente, verifica se você tem um jogador para o jogo. Quando há jogadores suficientes, ele cria um node de jogo e traz todos os jogadores para lá. Mas como é que o jogador sabe que está no jogo? Já que a função está rodando no background, sem o cliente do jogo saber, não tem como você ter um valor de retorno dizendo aí, estamos pronto, vamos lá. Mas banco de dados em tempo real permite que você ouça updates do Game Client. Quando eu entro na lista de matchmaking, eu posso colocar um node na lista de jogadores com o ID. Aí a lógica de matchmaking vai colocar o ID no node, e aí permite o cliente carregar a tela de jogo efetivamente, e aí o jogo roda. Então, só para concluir essa sessão rapidinho, usando 3 das ferramentas de build do Firebase, eu posso dar uma identidade ao usuário, mantê-lo sincronizado com o banco de dados e rodar várias lógicas num ambiente de confiança. Aí, num ponto de nó, eu não preciso fazer manutenção de banco de dados e nem validar manualmente as identificações. Muitos jogos, incluindo a loteria, funcionam super bem assim. Mas se você precisar de mais controle, todo projeto de Firebase tem um projeto de Google Cloud de apoio. Então, se você precisa, à medida que o jogo evolui, você nunca está travado com as decisões que você já tomou no começo. Que é o que eu quero dizer com o poder do Google na palma da mão. Toda a parte de infraestrutura que você precisa, ou só a quantidade que você precisa para realizar as suas metas com as suas habilidades atuais. E tem muito mais aqui, mas, gente, eu preciso seguir. Além disso, eu acho que o pessoal que não é engenheiro está dormindo, né? Eu já estou sentindo. Então, próximo. Quero salientar aqui o lançamento e monitoração. Mesmo que você não lança nenhum produto de build, você vai dormir tranquilo antes de apertar o botãozinho de lançamento launch. Então, eu dou submit e comemoro, e aí começo a atualizar todo o Game Store. Aí eu fico obsessivamente olhando as notas dos usuários, os reviews. Então, de repente eu estou lá no topo da lista de apps, mas às vezes é uma devastação total, sabe? Imagina, cair de 5 estrelas para 1 estrela da noite para o dia na sua nota. Então isso tem, sabe, eu choro com isso, fico deprimido com essas coisas. Então eu quero saber 2 coisas antes de lançar um jogo. Se ele está estável e se ele está legal, o jogo. Então, para estabilidade, a primeira coisa que eu faço é o Firebase, o Crashlytics. Ele fica no background esperando cair. E aí ele deve funcionar automaticamente na maioria dos casos. Se o jogo tiver um erro, então automaticamente entra um patch com dados relevantes para ver
quais dispositivos caíram e como e onde caíram. A meta é determinar de forma holística se o jogo está estável. E se você tem algum problema, você vai saber qual é o tamanho do problema, onde que está falhando, se é um problema para todo mundo ter que vir ajudar, ou se é um raio cósmico uma vez na vida que caiu ali. Então, Crashalytics é que você tem que rodar no dispositivo. Se o seu jogo não está publicado, então, quer dizer, a história que eu conto é que a gente tinha um bug, vários usuários estavam com uma tela em branco. A gente não conseguia reproduzir internamente, o motivo é porque um fabricante de fone tinha chip de gráficos diferente nos Estados Unidos e na Europa. Então, o modelo de telefone era igual e os usuários estavam reportando, a gente não enxergava. E, gente, é ruim. A gente quer saber disso antes do jogador ter que passar por essa experiência. Então, por isso tem o Firebase Test Lab. Você pode fazer um upload de um ADK, fazer um teste robótico que ele mede automaticamente isso, ou você pode configurar um game loop. Você faz um loop pré-definido para o jogo, para dispositivos reais e virtuais no mundo todo, e todas as categorias de desempenho, né? Quando o teste conclui, ele te dá um relatório detalhado com vídeo do playthrough. Então, muitas questões de quebra de jogo não são conscientes. Então, você tem um vídeo legal do desempenho, isso é para te ajudar, para ver se aquele efeito de vitória, de repente, está muito lento no telefone. Joga no Test Lab, escolha um dispositivo com resolução lenta, e aí você vê. E, no final das contas, você quer que os jogadores reais entrem. Então, tem o App Distribution do Firebase. Então, você faz o carregamento de um APK e todas as coisas legais, como grupos de teste aumentado, então você não bagunça a produção. E cria também e gerencia os ambientes. E se eu não mencionasse, o Test Lab pode ser totalmente automatizado. Você pode rodar testes como automaticamente ou mandar resumos para o pessoal de garantia da qualidade. Os testadores estão felizes, você tem um pipeline automatizado, e aí pode botar para rodar, né? Gente, incorreto, não está certo. A ideia é engajar um jogo, a comunidade ativamente, então os jogadores estão sempre mudando, você tem que sempre ajustar o gameplay e a estratégia de monetização para se manter relevante e competitivo. Então, vamos operar o jogo. Vocês lembram como eu mencionei? Você quer saber se o jogo é bom? Uma coisa é você ter vários testadores, preencher uma pesquisa que sempre vai positivo se você der pizza para eles. Outra coisa é ver o pessoal curtindo o jogo e escalando. Então, eu sempre começo qualquer projeto colocando o Analytics. No mínimo, eu quero ver, sabe, os protótipos. De repente, um tem jogadores uma semana depois, então esse é o que deveria continuar construindo, mesmo que seja entre os colegas. E pode usar os analytics para classificar os jogadores em diferentes grupos, com integração do AdMob. Você pode ter relatório de receita, então ver a receita média por usuário através do custo de aquisição de usuário. E há relatórios customizáveis para casos de uso específicos dentro do jogo. Aí, quando você sabe quando o jogador se comporta, você vai reiterando para um jogo melhor. Eu não preciso falar para vocês do quanto demora para você fazer uma mudança, faz o rollout para os jogadores, e com os tempos de revisão longos nos App Stores, você pode dizer o remote config do Firebase entre as liberações, os releases. Você não pode lançar código direto, mas assim, a parte de scoring dos jogos para ver o que acontece com o engajamento dos jogadores. Você consegue usar isso com uma fatia aleatória dos jogadores, para categorizá-los, para dificultar mais o jogo para aquele que chegou no nível 10, de repente, ele vai precisar de mais desafio, com certeza. E você pode usar para equilibrar a receita também, encontrar a frequência correta de propaganda para os jogadores, pode ser vida ou morte para um publicador. E faz sentido combinar esses dois produtos para fazer testes científicos, e é exatamente o que a A/B testing faz. Para definir os diferentes grupos de jogadores, você pode fazer testes mais longos ou mais curtos para ver resultados com métricas do tipo de retenção e receita, e você pode comparar as configurações para não ficar tanto tempo tentando liberar os seus dados da Analytics
E facilmente você pode promover esse experimento para uma configuração padrão quando você entender que aquilo está funcionando. Esse é um estudo muito interessante do Pomelo Games, que usou essa estratégia para aumentar a sua receita sem sacrificar a retenção de usuários. Lembrem que o seu game e os seus jogadores são únicos, vocês têm que entender o que funciona para vocês, continuar experimentando, porque o que funciona para você também vai mudar com o tempo. Mas como nós podemos classificar os jogadores, é legal fazer isso com o jogo, porque só com Analytics você pode usar, ser retroativo. As previsões, por sua vez, podem classificar os seus usuários e prever como eles vão se comportar no futuro. Você pode customizar um game para como aquele usuário vai se comportar, entender quando alguém tem maior probabilidade de gastar dinheiro ou está pronto para parar de jogar aquele jogo. E depois temos esses eventos de conversão. As previsões também vão trocar esse modelo de inteligência artificial e você pode usar para classificar os públicos-alvos. Por exemplo, o RockPay usou essa técnica para prever quando os usuários gastariam dinheiro fazendo as compras in-app ou de acordo com o comportamento do usuário, aumentando assim as receitas. E tem um grande toolset aqui, tudo que você precisa para manter o seu game legal e os seus usuários felizes. Você pode ter recursos conectados, ter certeza que o jogo está estável, engajar os usuários, os gamers, e no back-end tudo fica feito já pronto, e você pode se concentrar naquilo que é mais importante para um desenvolvedor, que é a diversão, o jogo em si. E eu acho que agora a gente tem uma sessão de perguntas, eu acho, né? Peço desculpas que foi super rápido, mas tinha muita coisa para falar. Não se preocupe, foi ótimo. E esse conteúdo é tão bacana. Nós temos sim algumas perguntas. Nesses serviços de Firebase, quais são cobrados, quais são gratuitos? Essa plataforma tem variação de idiomas? É possível construir games de texto apenas com o text-based, apenas com Firebase? Nós temos uma página de preços e vocês podem ver o que é gratuito, o que é pago. Muito do que eu mostrei aqui tem alguns níveis gratuitos, acho que talvez você precise alguns códigos, mas mesmo com o Tesla, você tem 10 dispositivos virtuais e 10 gratuitos por dia. Qual era a outra pergunta? Acho que idioma, né? Foi ótimo. Obrigada. Você tem mais alguma coisa para falar para a gente, Patrick? Não assim de cabeça, mas se eu respondi tudo, isso é incrível. Ou eu fui muito rápido e ninguém entendeu, ou eu já respondi todas as perguntas possíveis. Na verdade, nós tivemos essa pergunta, que na verdade eram 3 perguntas em uma. Então, gostaria muito de agradecê-lo por sua participação, seu tempo, sua explicação. Foi uma ótima sessão. Muito obrigada. Big Festival 2021, o maior festival de games e criação da América Latina.